boa tarde a todos. É com muita alegria que venho pela vez primeira em Porto Alegre, nesse evento fantástico da Amergs e da Ambrasil. A gente vai falar sobre evidências científicas da imortalidade, nesse primeiro seminário da Associação Médico Espírita do Brasil e o 7º Congresso da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, extraído da minha dissertação de mestrado, do meu trabalho de mestrado na UFJF, em que nós tivemos como objetivo analisar as pesquisas que foram publicadas ao longo dos anos, desde que começou-se a catalogar trabalhos científicos, essas pesquisas que tratam da imortalidade, ou negando ou confirmando. Então, a gente começa fazendo um panorama histórico. E para a gente poder, quando a gente fala em imortalidade, e eu coloco o tema em inglês survival, eu não consigo muita coisa no que diz respeito à imortalidade como a gente entende, ou seja, eu tenho uma série de artigos que não diz muito respeito ao que a gente está falando. Quando nós falamos consciência e autonomia da consciência em relação ao cérebro, aí nós temos um foco maior. Nesse campo de especulações, nós temos na ciência duas grandes correntes. Uma poderosíssima, que é o materialismo filosófico. A outra corrente, o espiritualismo filosófico, é uma corrente que ganha força, porém é uma corrente minoritária. No materialismo filosófico, o corpo físico é fundamental, ou seja, o materialismo filosófico diz o cérebro gera a mente ou o cérebro gera a consciência. Então, quando nós vemos trabalhos, como por exemplo que o nosso querido Beto citou, o trabalho do Dr. Jorge Moll, o materialista filosófico vai dizer o seguinte, está vendo? O lobo frontal gera os valores morais. Valor moral é um produto do lobo frontal. Antônio Damasio chega ao ponto de dizer o seguinte, que a nossa consciência é uma ilusão criada pelos mecanismos cerebrais. Nós somos uma ilusão criada pelo cérebro. Nós somos como se fôssemos um quilo de filé que tem inteligência, ou que sonha, na visão do Antônio Damasio. Então, para o materialismo filosófico, que é predominante na ciência, a consciência existe como função cerebral. Encerrada a função cerebral, encerrada a manifestação da consciência. E a imortalidade, então, é um conceito não científico que é um problema dos religiosos e que tem especulação filosófica. Na Alemanha, há 2 anos atrás, durante um evento de medicina e espiritualidade, que é organizado naquele país anualmente, pela Fernanda e pelo Dagobert, eu tive a oportunidade de conversar com um dos pesquisadores da equipe, Dr. Bussing, que é o principal autor alemão em espiritualidade. E perguntei a ele, vocês não fazem especulações sobre a imortalidade? Ele falou, olha, imortalidade é coisa de filosofia e eu sou pesquisador dentro da área médica. Então, não que ele seja materialista, mas dentro da ciência, os trabalhos dele não se comprometem com o espiritualismo filosófico, fica na maioria. O espiritualismo filosófico diz que o ser é constituído de corpo, alma e mente, ou consciência. A consciência é autônoma em relação ao cérebro e dele se utiliza para manifestar-se. O cérebro é como se fosse um instrumento. Mário Beauregard tem dito nos últimos artigos dele que o cérebro é como se fosse um aparelho de televisão. Estando pessoalmente com Mário Beauregard, eu
comentei com ele, falei, você filou essa definição de Chico Xavier. Porque o Chico que dizia que o cérebro é como um aparelho de televisão que transmite o que tem recebido. A consciência, segundo o espiritualismo filosófico, sobrevive à morte do cérebro. E a imortalidade, então, é um conceito científico, filosófico e religioso. Ou seja, a gente traz essa questão para o cerne das nossas pesquisas. E nós temos períodos históricos, segundo Ian Stevenson, de pesquisas em imortalidade. O primeiro período começa em 1880, 1930. Vocês veem que define-se esse primeiro período numa época posterior à morte de Kardec, mas 1882 é a fundação da SPR, Society for Psychical Research, em Londres. Allan Kardec, para a maioria dos pesquisadores, não se enquadra como um cientista, mas vocês vão ver que eu enquadrei Kardec aqui como um pioneiro. Mas a primeira etapa, segundo diz Ian Stevenson, foi o período em que predominou a análise e coleta das alegadas manifestações espontâneas de personalidades desencarnadas. A grande época de pesquisa da mediunidade. Entre 1930 e 1960, foi o período da parapsicologia, o foco na análise de manifestações extrasensoriais, tendo por agente pessoas vivas. O que é muito interessante é que no meio espírita muitos dizem, o fulano de tal, ele é espírita e é parapsicólogo. A parapsicologia, ela surgiu como uma disciplina que veio para dar uma hipótese alternativa ou trazer uma alternativa à mediunidade. A parapsicologia não aceita a mediunidade. Segundo a parapsicologia, a mente é o agente de tudo, a mente do encarnado. Mas, a partir de 1960, nós temos o retorno das experiências que poderiam gerar evidências sobre a sobrevivência após a morte, segundo Ian Stevenson. Então, fazendo um panorama histórico, na Inglaterra, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em 1892, já tinha como objetivo, e aqui tirado literalmente do texto deles, abordar esses vários problemas sem qualquer tipo de preconceito, e com o mesmo espírito de exatidão e imparcialidade que tem permitido à ciência resolver tantos problemas, não menos obscuros e não menos arduamente debatidos. Está errado aqui, não é não mesmo, é não menos. E essa foi a primeira pesquisa em mediunidade que nós temos conhecimento, que é o Censo das Alucinações, é um estudo multicêntrico, porque ele foi reproduzido em vários países da Europa. E Sidgwick, ele encontrou, em 17 mil entrevistas, ele encontrou uma prevalência de mediunidade em 10%. Porque 10% dos entrevistados disseram que, quando acordado, tiveram a impressão de ver, ouvir ou de ser tocado por alguma coisa que, tanto quanto você pôde descobrir, não foi devido a causa externa nenhuma, ou seja, teve uma percepção mediúnica. Será que essa população de médiums, essa população que ele encontrou, 10% dos entrevistados, é a população de médiums que nós temos hoje? Não sei, uma nova pesquisa seria muito interessante. E desses 10%, 15% tiveram vidências. Então, é um trabalho importante, o Censo da Alucinação, é um trabalho referência, como a primeira pesquisa, o primeiro estudo que fez uma intervenção com a população e que está na literatura científica e é um estudo citado sempre que se fala em imortalidade. Na Inglaterra, também nós tivemos pesquisadores importantes, como William Crookes. William Crookes, até hoje, os estudos de William Crookes não tiram dele um peso de um julgamento muito grande pelo envolvimento amoroso que ele teve com a médium, com a Florence Cook. E aí ele foi acusado de fraude por envolvimento emocional. O caráter de imparcialidade de pesquisador dele foi questionado. E é interessante que, quase 200 anos depois, quando alguém vai escrever sobre William Crookes, vai na fofoca, ele teve envolvimento com a médium. Isso é do ser humano, né? Sir Oliver Lodge,
que dois físicos, na verdade, aqui 3 físicos, né? William Crookes é importante para a química e para a física, e William Barrett. Se hoje a gente tem telefone celular, a gente agradece a William Barrett, que ele que desenvolveu a membrana que modula a voz para poder transmitir para a linha eletromagnética ou para o telefone. E o William Barrett ele é um nome extremamente importante, porque ele teve uma paixão na pesquisa por fenômenos na beira da morte, no leito de morte. Então, é o grande pesquisador inglês dos fenômenos de leito de morte, e o seu natural sucessor é Peter Fenwick, na Inglaterra, que está vivo, está entre nós e sempre participa de eventos da AME Internacional. Na França, Allan Kardec, nós consideramos Allan Kardec como um homem de ciências, e nisso eu tomo por referência o filósofo Silvio Seno Chibene, da Unicamp, porque ele fez uma abordagem sistemática da mediunidade, ele trouxe evidências filosóficas e evidências materiais palpáveis da comunicação dos espíritos. Ele criou um método que é fantástico, o controle universal do ensino dos espíritos, que é um método comparativo de cada comunicação, tem um N a mais, obtida com o objetivo de confirmar a universalidade das mensagens, e ele criou um método para descartar fraudes. Allan Kardec não negou fraude. Ele criou um método com um rigor grande para descartar fraudes. Então, ele teve essa preocupação também. São preocupações de um homem com espírito científico. A França tem também como grandes pesquisadores Charles Richet, talvez o grande nome das pesquisas psíquicas em todo o tempo no que diz respeito à genialidade. Infelizmente, Charles Richet desencarnou sem aceitar a imortalidade. Ele desencarnou em dúvida ainda se nós sobreviveríamos ou não após a morte. Uma pena, mas foi um médico brilhante. 700 artigos publicados, um homem que desenvolvia 4 linhas de pesquisas ao mesmo tempo, laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1919, e, coincidentemente, ele roubou o Prêmio Nobel de um brasileiro, Carlos Chagas, que possivelmente teria sido André Luiz. Outro nome a ser falado é Paul Gibier. Paul Gibier escreve um artigo muito interessante, um artigo de divulgação científica numa revista nos Estados Unidos. Ele era diretor do Instituto Pasteur, em Nova York. E ele escreve um artigo dizendo o papel do espiritismo na medicina. Eu tenho Paul Gibier como o patrono francês das AMES. Ele dizendo que quando os médicos forem espíritas e compreenderem os fenômenos espíritas, nós teremos uma medicina mais humanizada, uma medicina que considera o ser de um modo pleno e integral. Bem-vindo à AME, Paul Gibier. Gustave Gelée, que foi um seguidor além de conhecer profundamente Kardec, foi um seguidor de Charles Richet no Instituto Metapsíquico de Paris. Na Itália, nós tivemos grandes nomes. Enrico Morselli e Cesare Lombroso, 2 psiquiatras de renome. Morselli foi mais estudioso do que Lombroso. Nós citamos sempre Lombroso no meio espírita, mas no meio acadêmico o grande nome foi Enrico Morselli. Estudou a médium Eusápia Paladino, devassou a vida da Eusápia Paladino, coitada, e no final das contas ele disse que, além de ter doenças orgânicas como diabetes, ela tinha doenças mentais, e ele disse que uma doença mental séria dela era a histeria. Como um bom machista, eu diria que histeria seria um traço natural do feminino, né? Mas histeria é uma característica dos médiuns, segundo James Hillman, que é um psicanalista americano. E um nome que é pouco lembrado e tem sido resgatado agora pela ciência, nos estudos retrospectivos, nos artigos de revisão, principalmente de Carlos Alvarado, que é Ernesto Bozano, que nós conhecemos bem. Se Bozano não foi um grande publicador de artigos, era filósofo, ele participou de inúmeras sessões, escreveu numerosos livros, e ele pessoalmente conduziu vários estudos, e os relatos de sessões de Ernesto Bozano são fantásticos.
Nos Estados Unidos, nós temos o grande nome de William James, um homem respeitadíssimo. Se hoje nós visitamos a Harvard University, quando entramos na livraria, no setor de psicologia, os primeiros livros que vemos são de William James ou sobre William James. E aqui ele fala do rigor que o jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas tinha. Era um rigor maior do que os jornais das outras sociedades em geral. Nos Estados Unidos também, o outro nome é o Joseph Banks Rhine. Ele e Louise Rhine, eles começaram a estudar a médium Marjorie e se viram fraudados pela médium Marjorie. Isso levou o casal Rhine a uma decepção muito grande com pesquisas psíquicas no que diz respeito à mediunidade. Mas o fenômeno era inegável e ele cria, então, um método diferente, um método quantitativo na pesquisa psíquica. E ele tira a ação dos espíritos, ele acha que tudo é ação da mente, está fundada a parapsicologia. Um outro nome que fazemos vênia sempre a Stevenson, esse pesquisador fantástico que esteve entre nós até o início do século, que trouxe contribuições valiosíssimas em todas as áreas, em todos os campos de pesquisa sobre imortalidade. A Stevenson estudou tudo no que diz respeito à imortalidade. Experiências de quase-morte, experiências na beira do leito de morte, reencarnação, experiências fora do corpo, mediunidade. Então, ele tem uma gama de estudos, uma vida dedicada à pesquisa do paranormal. Na atualidade, as portas da ciência estão quase fechadas. Ainda tem uma frestazinha em que a gente consegue abrir. E aqui está destacada uma frase de Richard Lewontin. Richard Lewontin é um biólogo da Harvard University e é um professor que eu tenho como uma referência na biologia, porém, no que diz respeito à convicção materialista dele, ele não me é professor, somos opositores, que eu sou espiritualista filosófico. Richard Lewontin, ele parte de um preconceito a priorístico, ou seja, o preconceito já é a priorístico. Ele já barra o espiritualismo a prioristicamente. Olha o que eu destaquei. Nós, os materialistas, é que somos forçados, por nossa adesão a priorística às causas materialistas, a barrar qualquer tentativa de espiritualistas entrarem na ciência. O materialismo é um absoluto, por isso nós não podemos permitir um pé divino na porta. Ele escreve isso numa crítica ao livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios, e que ele chama de demônios mediunidade, mesmerismo, espiritismo, crença em discos voadores, aí também o pessoal também voa demais, né? Mas não que não existam, mas coloca tudo num rol de fatos que devem ser negados a prioristicamente pela ciência. Se uma pessoa que faz parte do estabelecimento científico diz que esses fatos devem ser negados a prioristicamente, vocês vão entender o porquê que nós ficamos de cabelo branco precocemente, apesar dos mais de 50 anos, quando nossos artigos são negados sequencialmente pelas revistas científicas. E aqui é o caminho descendente dos modernistas, né, que sai lá do cristianismo, lá de cima das pessoas mais conservadoras, mas vão chegar no fundo do poço do ateísmo. O Edsel Cardenha é um pesquisador, ele é um mexicano radicado na Suécia, é uma pessoa extremamente otimista, porque ele diz que, apesar dessa atitude negativa da parte de alguns editores, nós temos publicado cada vez mais. E a minha tese de mestrado, na verdade, dentro do mestrado, um trabalho que teve a colaboração do nosso Rodolfo, que está aqui presente, acadêmico de medicina, nós descobrimos que, efetivamente, nos últimos 10 anos, nós publicamos artigos na área sobre mortalidade numa proporção muito maior, 12 vezes maior do que em todos os tempos. Então,
esses são os campos que nós pesquisamos, e essa figura, não procurem ficar entendendo, porque vocês vão sair de cabeça doendo, já está no final do dia. Nós analisamos, de 9.000 artigos que nós resgatamos nos bancos de dados, nós analisamos quase 2.000 artigos e catalogamos esses 2.000 artigos nos vários campos. Experiência de quase morte foi um dos campos que nós pesquisamos. Experiência de quase morte ocorre em 10 a 18% de todos os casos de ressuscitação exitosa de parada cardiorrespiratória. Ocorre em outras situações de morte iminente ou em decorrência de outras situações clínicas e também de condições não clínicas. Ocorre em adultos e em crianças. E tem uma série de características comuns a experiências de quase morte, não importa se em adultos ou em crianças. Inefabilidade, dificuldade de escrever a experiência linguisticamente, sensação de paz, muitos ouvem música, outros ouvem campainhas ou sinos. E dentro de experiências de quase morte, nós temos esse artigo que marcou profundamente a ciência. Foi publicado, eu e o Giancarlo Lucchetti achamos que esse artigo foi publicado por intervenção direta da espiritualidade, na revista The Lancet. A The Lancet nunca mais aceitou um artigo parecido com esse. Então, foi uma brecha que a espiritualidade abriu. O que esse artigo diz? Eles acompanharam 344 pacientes durante 8 anos. Esses pacientes tiveram parada cardiorrespiratória. Desses 344, 62 pacientes relataram experiências no momento em que estavam mortos, clinicamente mortos. E é interessante a gente ver que, no momento que a pessoa está clinicamente morta, muitos dizem, olha, isso aí é efeito da hipoxemia do cérebro. Bruce Grayson, ele fez um estudo muito interessante em que demonstra, a partir de experimentos de laboratório, que a consciência, ela está apagada após 8 segundos de parada cardíaca. Impossível você ter atividade de consciência com o traçado eletroencefalográfico de uma parada cardiorrespiratória. Pois bem, nesse artigo, nós tivemos relatos anedóticos, como, por exemplo, de um homem que pergunta para a enfermeira, cadê meus dentes? Ora, se uma pessoa chega parada, com parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que você vai fazer para entubar é tirar a dentadura. Você tira a dentadura, você joga para qualquer lugar e vai passar o tubo. E ele perguntou para a enfermeira, cadê meus dentes? E a enfermeira falou, eu não sei dos seus dentes. E ele apontou para uma outra. Aquela pegou meus dentes, embrulhou numa gaze ou num pano e guardou numa gaveta. E ela chamou a outra moça e falou, a outra enfermeira, e ela confirmou, realmente eu peguei os seus dentes e guardei, está ali no carrinho. Esse dado é tão curioso que mereceu um outro artigo de um dos colaboradores, no caso o Ruud van Wes, falando exatamente do caso do homem e seus dentes. Experiência de quase morte tem artigos muito interessantes, relatos de caso muito interessantes. Na hierarquia de evidência, um relato de caso está lá no pé da pirâmide, não diz muita coisa. Um estudo prospectivo como esse tem uma hierarquia de evidência muito maior. Mas em estudos de caso de experiência de quase morte, nós vemos relatos fantásticos, como pessoas que descrevem cidades no mundo espiritual. Durante o momento da morte, ele foi levado para um lugar e ele descreve que tinha muitas palmeiras, e eu fui então para uma outra cidade, fui conduzido por um carro, e estava lá. Gente, quando a pessoa está no bem bom da experiência de quase morte, o danado do médico consegue botar a pessoa de volta, né? E me puxaram de volta. Mas o relato de alguns estudos de caso de experiência de quase morte, eles coincidem com as descrições de cidades espirituais já trazidas na literatura mediúnica, principalmente literatura mediúnica brasileira,
de Ivone Pereira, Chico Xavier, agora Divaldo Franco e outros médiuns, né? E com o relato de vários médiuns que saem do corpo e vão para algumas cidades espirituais. Essa é a curva, é um histograma de publicação ao longo dos anos, experiência de quase morte, desde 1976. E vamos para um outro campo que nós pesquisamos, que foi experiências no final da vida. E nós vamos com Peter Fenwick, como ele diz, que experiências de significância no final da vida são profundas no sentido que aparecem como que para preparar a pessoa que está morrendo para resolver tudo o que ainda necessita ser resolvido na vida antes da morte. Então, nas experiências do final da vida, nós temos experiências de significância. A pessoa sente que precisa resolver. É uma amizade que foi rompida, é um relacionamento com filhos ou com pessoas amadas que está estremecido e ele quer resolver. É um negócio mal resolvido que ele quer deixar resolvido. É a conta secreta na Suíça que ele disse para a esposa naquele momento, que ele quer resolver. E o que se percebeu também é que nós temos experiências transpessoais no final da vida, que são visões que envolvem familiares desencarnados ou figuras religiosas que aparecem para auxiliar o processo de morte. Uma propensão para entrar em contato com outras realidades, geralmente, nossa, erro ortográfico aqui, envolvendo amor e luz. Coincidências que são experimentadas por pessoas com ligação emocional próxima com o ser que está morrendo, porém distante fisicamente. Relógio que para na hora que a pessoa morreu, telefone que toca sem ter ninguém do outro lado, são coincidências que ocorrem. E isso geralmente prepara a pessoa e seus familiares para o momento da morte. Um fato anedótico de experiência no final da vida, que me levou quase ao desligamento do corpo clínico do Hospital Evangélico da minha cidade. Dona Maria, minha companheira que me servia canjica bem quentinha com amendoim, pelo menos umas 4 vezes no ano, na época da canjica, ela sempre ligava, vem comer uma canjica. E eu ganhei bem uns 10 quilos na canjica da Dona Maria. A Dona Maria estava no final da vida, internada, e eu fui passar visita pela manhã, ela era diabética, entrei no quarto e a Dona Maria falou, o Manel esteve aqui. Manuel era o esposo dela, Manel Couto. Eu falei, e aí, como é que está o seu Manel? Nossa, ele está muito bem. Ele veio, eu percebi o Manuel entrando, estava meu pai, minha mãe e muitos amigos. Eu falei, nossa, Dona Maria, que legal, eles vieram te buscar. E ela falou, eu estou achando. Eu falei, Dona Maria, o que a senhora está esperando? Quando o seu Manel vier de novo, a senhora vai com ele. E eu não percebi que um colega cardiologista estava ao meu lado, nessa hora atrás de mim, assustado. Quando eu saí, ele falou, você está induzindo a paciente à morte. Eu falei, a paciente está morrendo, gente, ela já está praticamente morta, a mulher tem 90 anos de idade. Não tem mais nada, não temos mais nenhum recurso. E ele falou, se essa paciente morrer essa noite, eu vou levar seu caso para o comitê de ética. Eu falei, olha, bruxaria não cola mais. E a danada morreu naquela noite. Seu Manuel apareceu e ela foi embora. Isso, ainda bem que o colega era médico particular dela, então recebeu os honorários direitinho e tudo, e ele me deixou quieto. E nós temos, nesse campo, esse artigo, para quem lê bem inglês, é um artigo extremamente acessível, é gratuito, está disponível para quem quiser baixar. É um artigo de Peter Fenwick. Um tópico muito interessante nesse campo é de lucidez terminal. O que é lucidez terminal? É um estado de iluminação espiritual. Mas os casos mais interessantes de lucidez terminal foram estudados pelo Nam, que é um pesquisador alemão, e o Nam estudou alguns casos de pacientes esquizofrênicos que, momentos antes da morte, adquirem lucidez, uma lucidez impressionante. E nessa lucidez ele se reconcilia, ele se demonstra como um ser pleno, totalmente diferente daquele ser doente.
Então, os casos de lucidez terminal são casos desafiadores. A esquizofrenia não tem cura. E, no momento antes de morrer, ele demonstra uma lucidez plena e interessante. Esse é o artigo do Michael Nunn. Também é um artigo... Esse eu não tenho certeza se ele está disponível gratuitamente, mas pelo Google Acadêmico, possivelmente vocês conseguem baixar esse artigo, em que ele estuda os casos de lucidez terminal em pessoas com doença, com transtorno mental. É um campo de pesquisa que cresceu muito ao longo dos anos, e cresceu muito nos últimos anos. E um outro tópico que nós pesquisamos, eu não vou apresentar todos os tópicos pesquisados, foi mediunidade. Mediunidade, em ciência, não é o conceito que Allan Kardec trouxe. O melhor conceito de mediunidade em ciência que nós temos é o conceito do Alexander Moreira Almeida, que mediunidade é uma experiência na qual um indivíduo, denominado médium, aparenta estar em comunicação com ou sob um controle de uma personalidade desencarnada ou de outro ser não material. Com essa definição, nós ampliamos mediunidade para além da mediunidade espírita ou mediunidade religiosa. Mediunidade é catalogado na literatura médica desde o século XIX. O artigo mais antigo catalogado na literatura médica sobre a possibilidade de uma pessoa sobreviver à morte vem do John Hislop, esse americano, um filósofo americano, em que ele escreve sobre os problemas da imortalidade, alguns fenômenos mediúnicos recentes. Publicou na revista Fórum em 1898, então é o artigo mais antigo catalogado na literatura médica ou na literatura científica que nós temos acesso. A grande questão da mediunidade é saber se mediunidade é um fenômeno natural, é mediunidade mesmo, ou é doença mental, ou é uma dissociação. Esse artigo, muito interessante, do Alexander, junto com Edsel Cardenio e com Lotufo, neto de São Paulo, eles compararam médiums com pessoas com transtorno dissociativo. Porque a alegação dos materialistas é que mediunidade é um estado dissociativo. E se é um estado dissociativo, nesse ponto eles têm razão. Quem tem estado dissociativo, na visão dos materialistas, tem um transtorno dissociativo. O que o Alexander, o Lotufo e o Cardenio fizeram? Eu vou pegar essas pessoas que são chamadas médiuns, que são médiuns, que entram em um estado dissociativo durante alguns momentos na semana, em sessões espíritas, são os médiuns, e vou comparar com os doentes mesmo, que têm transtorno dissociativo. E o que eles encontraram foi muito interessante. Ele diferenciou médiuns de pacientes com transtorno dissociativo e viu que os médiuns têm indicadores de saúde significativos, que têm scores, têm pontuação de saúde melhor do que a população em geral. Ou seja, ser médium é sinônimo de boa saúde. Segundo o Alexander, né? Na verdade, o que ele encontrou foi que médium, efetivamente, os scores de saúde que ele mediu foram superiores ao da população em geral. Então, dizer que a mediunidade é um transtorno dissociativo é errôneo. É um estado dissociativo, no momento do fenômeno, é um estado dissociativo, mas não é um transtorno dissociativo. Existem refutações frequentes na questão da mediunidade. Se antigamente falavam em fraude, hoje em dia o pessoal fala, não, isso não é mediunidade, é telepatia, é percepção super extrasensorial. E aí a gente diz, maldito Ryan, que danado que esse cara inventou dessa percepção aí, que o cérebro é capaz de tudo. Segundo os parapsicólogos materialistas, o cérebro é tão poderoso, mas tão poderoso, que a morte acaba sendo acaba sendo tão paradoxal, porque o cérebro é tão poderoso e depois acaba com a morte. Acaba tudo com a morte. Então, a sustentação materialista na telepatia, ela não se sustenta.
Porém, as refutações sempre existem. E o que nós vemos hoje nos artigos sobre mediunidade, as refutações elas acontecem. Então, a reação daqueles que estão pesquisando é o desenvolvimento de metodologias que sejam extremamente seguras. Hoje nós estamos trabalhando com estudos triplamente cegos. O médium não sabe quem são os assistentes aqueles que vão pedir a mensagem, e não tem noção de quem são os espíritos relacionados àqueles pacientes. Isso no estudo. O paciente não sabe quem é o médium e nem a forma que a mensagem vai ser obtida. E se usa ainda uma terceira pessoa, que a gente chama de proxy ou procurador. Esse proxy não sabe quem é o médium, não sabe quem é a pessoa que está pedindo a mensagem e não tem noção de quem seja o espírito. Ninguém sabe de nada. É igual ao governo federal, né? Não sabe de nada. Mas, e aí você coloca esse procurador, esse proxy, na frente do médium, e ele não sabe quem é o médium, e ele não sabe quem é o espírito, quem são as pessoas. E as mensagens vêm. O Gary Schwartz e a Julie Bichel, dos Estados Unidos, produziram 2 artigos muito interessantes com uma metodologia triplo cega. E tem muito, eu ia falar um palavrão aqui, que diz que isso não acontece, que é percepção extrasensorial. Caramba! Se você controlou tudo, que baita médium é esse que ainda tem uma percepção extrasensorial que entra na mente das pessoas? Então, os refutadores vão existir sempre. E isso tem feito a gente aprender muito em metodologia. Um estudo com metodologia triplo cega está sendo desenvolvido lá em Juiz de Fora, analisando também médiums e mensagens mediúnicas. Esse é o estudo da Julie Bichel e do Gary Schwartz. E, para vocês verem a complexidade na figura de montar isso, nós participamos da montagem de uma metodologia triplo cega para pesquisar mediunidade psicográfica. Eu, Giancarlo e o grupo da AME Anápolis, da qual faço parte, 90% do grupo da AME Anápolis, acadêmicos de medicina, e na época eles estavam no 1º ano. Os meninos saíam de lá chorando, me xingando até a última geração, porque é extremamente complexo um protocolo triplo cego. E ele foi feito para não ter erro. Se tiver mensagem, a chance de ser uma mensagem por acaso, ela é infinitamente pequena. Uma outra pesquisa muito interessante sobre mediunidade foi sobre a mediunidade do Chico Xavier, em que o Alexandre Caroli Rocha, o Alexandre Moreira Almeida e outros colaboradores, eles investigaram as cartas trazidas através de Chico Xavier pelo espírito Jair presente. Esse artigo é um artigo que não é de acesso gratuito, mas, salvo engano, e nós estamos também ao vivo pela Web Rádio Fraternidade, a emissora que transmite o bem na internet, salvo engano, o webmaster da amegoiania.com.br colocou esse artigo ilegalmente no ar, se alguém quiser. Esse outro artigo sobre mediunidade é de um antropólogo americano, com um colaborador brasileiro, que investigou médiuns cirurgiões. O que é mais interessante nesse estudo é que eles estudaram 9 médiuns cirurgiões, mais um erro ortográfico aqui, médiuns com MS aqui, e o que é mais interessante nesse estudo é esse relato. Eles viram em um dos médiuns, no caso o Raul Farias, no Rio de Janeiro, ele injetou formol diretamente na artéria de alguns pacientes, e o paciente não morreu. Não façam isso em casa. Mediunidade tem essa curva de publicações, e vocês vão ver aí um decréscimo depois da década de 40. A guerra. Na guerra, mediunidade, isso aqui é publicação científica, e depois da guerra, a descrença tomou conta da humanidade, e voltou-se a ter publicações a partir da década de 2001. O terceiro milênio trouxe novas publicações nessa área. Um outro campo de pesquisa é reencarnação. E a Stevenson
nesse artigo maravilhoso, que é o valor explanatório da ideia da reencarnação, ele vai dizer que a ideia da reencarnação pode explicar aspectos da personalidade não alcançados ou explicados pelas teorias em voga, como as fobias e filias que ocorrem na infância, sem que haja melhor compreensão por parte da psicologia, habilidades inatas não aprendidas, disforias de gênero de ocorrência na infância, no caso da inversão de sexualidade. Só a reencarnação mesmo que explica, por habilidades inatas, é algo fabuloso, algo fantástico, como alguém nasce tocando, compondo. Se nós estudarmos Mozart e o processo de composição de Mozart, se a gente ouve Mozart, a gente já fica extremamente elevado. Se nós estudarmos o processo de composição de Mozart, ele que começou aos 9 anos de idade, nós, estudando a teoria musical, a gente chega a dizer esse cara é um extraterrestre, ou um espírito elevado que teve várias existências na Terra. As memórias sugestivas de reencarnação ocorrem em crianças de culturas diversas. Nós temos vários relatos brasileiros, relatos no Líbano, relatos no Oriente, no caso, nos países orientais, Birmânia, por exemplo, Índia, e geralmente se iniciam nas idades entre 2 e 3 anos, e nós temos mais de 2.500 casos catalogados em todo o mundo. Existe um projeto na Índia, que é coordenado pela Parricha, que trabalhou com o Dr. Ian Stevenson. É um estudo, é um projeto financiado de grande porte, que acompanha prospectivamente relatos espontâneos de crianças que se lembram de vidas passadas. O tipo de morte da suposta personalidade anterior, evocada por memórias sugestivas de vidas passadas, relatadas por crianças, geralmente são mortes violentas, como assassinatos e acidentes. A ocorrência de marcas de nascenças, nervos pigmentados ou moluscos, podem correlacionar-se com a descrição de achados em autópsia da alegada personalidade anterior, correlacionando-se com o tipo de morte violenta e ocorrem em até 35% das crianças que lembram de supostas vidas passadas. Eu tomei um tiro, diz uma criança que se lembra ter sido um comerciante na Índia, ela nascida no sul da Índia, esse comerciante era do norte da Índia. Culturas distintas, sem contato. Eu era fulano de tal, dá o nome do comerciante. Tinha um comércio, entraram bandidos, trocamos tiros. Peguei minha espingarda, acertei um deles, porém, um outro que estava oculto me acertou. A bala entrou pelo lado, perfurou meu coração e eu morri. Essa criança que relata esse caso tinha uma pequena mancha no lado direito, na costela, e uma grande mancha na altura do coração. Coincidência? Pode ser. Dr. Ian Stevenson teve acesso à ficha de necrópsia daquela personalidade que a criança alega ter sido. Aquela personalidade que a criança alega ter sido morreu por uma perfuração através de arma de fogo, com o orifício de entrada exatamente onde a criança tinha a mancha pequena e o orifício de saída exatamente onde ela tinha a mancha grande. Coincidência? É complicado a gente dizer. Percepção extrasensorial, a ponto da criança provocar aquela mancha, haja mente para provocar isso, né? Haja percepção. É mais fácil a gente aceitar que a vida continua e que nós reencarnamos. E as memórias de vidas passadas apresentadas durante a infância, elas tendem a permanecer na vida adulta. 60% dos adultos que lembravam-se de memórias de vidas passadas quando crianças, eles continuam lembrando. E aqui são artigos muito interessantes sobre reencarnação. Esse é um caso brasileiro, eu acho que é o único caso brasileiro sobre reencarnação. Se a gente for olhar na hierarquia de evidência, não é um caso que a gente diz, olha, isso aqui é uma evidência científica forte. Não, é um caso, mas é um caso no mínimo interessante. É um paciente do Fábio Nasri, um paciente jovem que começou a ter uma série de problemas orgânicos. E, coincidentemente com os problemas orgânicos, ele estava em terapia, em psicoterapia,
ericksoniana, em que fazia regressão de memória, não por evocação, mas pelo relaxamento, e ele tem, primeiro, um infarto do miocárdio, pessoa jovem, tem um estreitamento da coronária esquerda. Exatamente onde ele tem o estreitamento, ele fez a cineangiocoronariografia. Ele não é médico, então ele vai para a sessão, e na sessão ele evoca a lembrança de uma vida passada, em que ele foi morto com um crucifixo que foi enfiado em seu coração, e ele aponta exatamente no ponto coincidente onde tem a constricção da artéria coronária. E ele vai lembrando, o cara é um baita de um azarado como paciente, porque depois ele desenvolve um infarto mesentérico. E ele se lembra de um instrumento que penetra exatamente onde tem o estreitamento da artéria mesentérica. E assim vai. Então, é um caso interessante. Infelizmente, esse artigo é pago, é acesso pago, e não é um artigo de acesso livre. Ao longo dos anos, nós vemos um crescimento das publicações em reencarnação. E nós vemos que é um campo que tem aumentado publicações nos últimos 15 anos. Eu falei tão rápido, ainda tem 10 minutos, agora eu vou falar mais devagar. Nós temos, efetivamente, essa é a curva das publicações. E olha como é interessante, em todos os anos, desculpa porque está em inglês, não sei se dá para ver a setinha, que é publicação em mediunidade. Olha como teve uma queda muito importante e mediunidade saiu do foco. Saiu do foco e ficou lá embaixo e voltou a crescer a partir principalmente da década de 2001 em diante. Coincidentemente, a mediunidade ela começa a crescer, a gente começa a partir de 1996, coincidentemente começa a crescer publicações de mediunidade em todo o mundo. O país que mais publica em mediunidade é Estados Unidos. Porém, o terceiro maior autor com publicações em mediunidade é um brasileiro, Alexander Moreira Almeida. Um autor que, se não é membro da AME, é uma pessoa que a nós é vinculada. E teve vínculos com a doutora Marlene, que estimulou sempre o Alexandre, e ele reconhece isso, ela estimulou sempre o Alexandre, o caminho dele é um caminho acadêmico. E, sem dúvida alguma, o Alexandre é uma pessoa que tem impulsionado publicações no campo mediunidade. Recentemente, nós tivemos nesse campo publicações que a AME Brasil participou. Uma das publicações, eu sou coautor, em que a gente estudou o que surgiu na obra de André Luiz e correlacionou com a ciência sobre a glândula pineal, aspectos históricos e culturais da glândula pineal. A Federação Espírita Brasileira traduziu ilegalmente o artigo e publicou no site, porque ele está em inglês, ele é de acesso aberto, mas ele está em português no site da FEB. E agora, já no ano passado, a AME Mato Grosso do Sul publicou uma revisão de publicações de mediunidade, e o artigo original do Marco Aurélio, na sua dissertação de mestrado, em que estudou aspectos fisiológicos da mediunidade. Também, recentemente, o Júlio Pérez, o Julinho, que é ligado à AME Brasil, publicou um estudo sobre médiuns. Ele publicou anteriormente, em 2000, um estudo eletroencefalográfico de médiuns, e publicou recentemente um estudo em que usou neurorressonância funcional sobre mediunidade, em médiuns. Então, é um campo que tem crescido muito. Um campo que nós vamos ter publicações brasileiras, e nós não temos ainda, é o campo de experiências no final da vida. Nesse ano ainda nós teremos 2 artigos brasileiros.
e possivelmente no ano que vem um terceiro artigo brasileiro. Esses artigos são conduzidos pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, que é do Departamento de Pesquisas da AME Brasil. São 2 artigos, um artigo é um estudo transversal e um estudo prospectivo de pessoas que trabalham em casas de repouso, onde temos, que lidam com pacientes terminais. E qual é a pergunta do artigo? O que as experiências no final da vida de seus pacientes provocaram em você? A resposta é mudanças grandes. Uma segunda pergunta, o que vocês encontraram no momento da morte dessas pessoas? Alguma coincidência, algum fenômeno diferente? E eles encontraram, aqui no Brasil, o que os cuidadores na Inglaterra também encontraram. Relógio que para na hora que o doente morre, som que toca, telefone que chama, sem ter ninguém do outro lado. Às vezes, Peter Fenwick tem alguns casos, o telefone celular do doente chama o telefone do médico ou de um parente, e o telefone não está ligado. Então, nós encontramos algumas coincidências também aqui nesse campo. É um campo, quando nós falamos em evidências científicas da imortalidade, aquele que é ligado ao materialismo filosófico, ele pode chegar e dizer, olha, você não me trouxe muita evidência. Porque quem é negador vai negar sempre. Um outro ponto muito importante, por que nós necessitamos de evidências científicas? Para dialogar com a ciência. Mas a ciência é apenas um dos campos do conhecimento. Um outro campo do conhecimento, segundo Ilia Prigogina, é a religião. Um outro campo é a filosofia, ciência. Um quarto campo é a arte. E um quinto campo, que nós não entendemos como é que é um campo de conhecimento, é a loucura. Eu espero que ninguém precise da loucura para ter conhecimento. Certa ocasião, meu irmão, um colega de universidade, desencarnou com um infarto fulminante. Meu irmão chega em casa e 2 dias depois do velório, ele se prepara para dormir e ele encontra ao lado dele, sentado na sua cama, o colega desencarnado, que olhou para ele e falou, me explica o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. Ele virou para esse ex-colega dele, agora espírito, e disse, olha, desaparece da minha frente porque você não faz parte do meu sistema de crença. Por mais que a gente leve para um materialista evidências, ele vai dizer, você não faz parte do meu sistema de crença. Ou por mais que o materialista diga para nós que tudo isso é invenção do cérebro, nós tranquilamente dizemos, essa invenção não faz parte do nosso sistema de crença. Nós temos convicção muito antes da ciência. A ciência só corrobora. A ciência é só um instrumento. E eu digo sempre, se eu tivesse pesquisado e a conclusão fosse que cientificamente não temos evidências, isso não mudaria em nada a minha convicção, porque eu continuaria sendo perturbado por espíritos. Aí, se eu negasse, aí ficaria muito ruim. Da luzinha aqui, bem distante, aqui no meio de Goiás, onde está a cidade de Anápolis, eu aqui consigo ver que eu acabei deixando uma luz acesa, eu agradeço a paciência de vocês e que Jesus nos abençoe.